Moça, por favor, não toque nas bolsas. Elas custam mais do que a sua roupa inteira. Foi assim que começou. No exato segundo em que Isabela colocou o pé na loja, aquele comentário atravessou o ar climatizado como uma lâmina fria. A frase escorregou da boca de Marisa, a gerente da loja, com um sorriso esticado e perfeitamente ensaiado. O tipo de sorriso que só existe em lugares onde acreditam que dinheiro define caráter. A Avenida da Liberdade estava brilhando lá fora, menos vitrines da Dior refletindo o sol, carros importados passando como felinos silenciosos, menos, mas nada disso importava. Dentro da loja da marca Duarte, o clima era outro. Mármore italiano polido, fragrância de oud pairando no ar, iluminação quente que fazia cada bolsa brilhar como joia rara. Um templo do luxo, e para eles, Isabela não era digna de estar ali. Ela havia entrado usando jeans simples, uma camiseta branca e um tênis já gasto, o cabelo crespo preso num coque alto e uma mochila de lona pendurada no ombro, totalmente fora do padrão das clientes que geralmente compravam ali bolsas de 12.000 euros como quem compra pão no caminho de casa. Marisa olhava para ela como se estivesse vendo uma ameaça silenciosa. Constança, uma cliente vintapeinha sentada no sofá de couro Hermès, torceu o nariz. É sério que qualquer uma entra agora. Parece até provocação. Onde está o bom senso? O comentário não foi sussurrado. Foi dito em voz alta, proposital, para que Isabela escutasse e entendesse seu lugar. Cláudio, o segurança, aproximou-se devagar. Tapete grosso, passos pesados, senhora, está procurando algo específico? A pergunta soava como: você está aqui por engano, não é? Isabela respirou fundo. O cheiro do perfume importado queimou um pouco na garganta. Ela passou os dedos pelas pulseiras finas no pulso, menos a única lembrança que carregava diariamente. Eram do pai, eu só queria ver a coleção nova, respondeu com calma. Marisa soltou uma risada curta e debochada. Coleção nova? Querida, não sei se você notou, mas essa é a linha Signature Gold. Só atendemos clientes com agendamento. Isabela olhou ao redor. 3 mulheres loiras folheavam catálogos. Um casal observava um relógio de 40.000 euros. E 2 turistas fotografavam discretamente. Ninguém parecia ter agendamento, a regra servia apenas para ela, quando Isabela deu um passo à frente. Marisa levantou a mão, impedindo. Melhor não tocar em nada. Esse couro mancha fácil, sabe? E limpeza especializada custa caro. Isabela engoliu seco. Um nó quente se formou no peito. Mas então, como um reflexo, seus olhos foram atraídos para a parede principal, onde ficava a peça mais valiosa da loja. A bolsa Duarte Legacy, edição limitada, criada pelo próprio Leandro Duarte, o pai dela, a bolsa que mudaria sua vida para sempre. A última coleção antes de sua morte, Isabela observou por longos segundos. Era como ver um pedaço do pai ainda vivo ali, brilhando sob aquela luz dourada. Ela levantou a mão, quase tocando o vidro da vitrine. E foi aí que Constança se levantou, indignada. Se essa garota colocar a mão nessa peça, eu juro que chama a polícia. Ela não sabe nem onde está. O salão inteiro ficou em silêncio. Isabela baixou lentamente o braço, o coração apertado. O peso de todas as portas fechadas antes agora se repetia de novo. E ninguém menos, absolutamente ninguém, naquele lugar imaginava que aquela garota que estavam expulsando era a única herdeira da marca Duarte, a dona legítima de tudo que brilhava ali. Mas, por enquanto, apenas o silêncio respondia por ela.
O vento daquela manhã em Lisboa tinha um gosto estranho, menos como se carregasse lembranças que Isabela ainda não estava pronta para encarar. Quando saiu da loja Duarte, com o rosto queimando de humilhação, o sol brilhava na Avenida da Liberdade, mas tudo parecia cinza, borrado, distante. O som dos carros, das conversas, dos passos apressados, tudo virava um zumbido atrás de um único pensamento. De novo disseram que eu não pertenço. Ela caminhou até uma praça pequena ao lado da avenida, onde as folhas de plátano balançavam devagar. Sentou no banco de pedra fria, apoiou a mochila no colo e finalmente permitiu-se respirar menos, como se cada suspiro fosse uma recuperação de si mesma. Fechou os olhos e então, como sempre acontecia quando o mundo ficava cruel demais, a memória dele surgiu. Leandro Duarte, o homem cujo nome brilhava em todas as vitrines daquela rua. O artista que transformou pobreza em arte, dor em beleza, suor em luxo. Seu pai, a imagem dele apareceu clara. As mãos largas de costureiro, marcadas de agulhas e linhas. O sorriso torto, os olhos sempre brilhando quando falava sobre criar algo novo. E, como uma onda, a lembrança mais recente veio menos a mais dolorosa. O dia da leitura do testamento à sala era silenciosa, com cheiro de madeira e papel antigo. O advogado, um senhor de barba branca e óculos pesados, abriu a pasta de couro e disse: Isabela, seu pai deixou instruções muito claras. Ela não falou nada. Apenas apertou o cordão no pescoço, o mesmo cordão que Leandro lhe deu quando tinha 12 anos. O advogado continuou, voz firme: você é a única herdeira legal da marca, do patrimônio e de todo o legado Duarte. A frase foi dita devagar, sílaba por sílaba, como se estivesse entregando um segredo sagrado. O mundo parou. Isabela piscou, sem acreditar. Eu? Mas eu não faço parte da empresa. Não sou designer. Não tenho experiência. O advogado sorriu, com uma delicadeza que só pessoas muito velhas e muito sábias tinham. Seu pai não deixou isso para você como tarefa. Deixou como verdade. Você é o que ele construiu de mais valioso. Ela olhou para as folhas assinadas, para o nome Leandro Duarte em tinta negra e firme. Parecia impossível, parecia errado, parecia grande demais para suas mãos. E então o advogado entregou uma carta. Um envelope simples, marrom, com a caligrafia familiar, para Isa menos quando eu já não puder explicar as coisas olhando nos seus olhos. As mãos dela tremeram. Abriu. A carta era curta, mas cada linha pesava mais que ouro. Filha, você vai andar pelo mundo e muitas portas vão se fechar por causa da sua pele, da sua história, dos seus sonhos. Mas lembre-se, eu construí a Duarte com as mesmas mãos que já foram julgadas indignas de tocar tecido caro. Não deixe ninguém decidir o seu valor. O nome é meu. O futuro é seu. A última frase estava sublinhada. Isabela chorou silenciosamente naquele dia. Não de tristeza a menos, mas de medo. Medo de não estar pronta, medo de carregar um nome tão grande, medo de enfrentar mundos como aquele que a expulsara naquele mesmo dia, de volta ao presente sentada no banco da praça. Isabela abriu a mochila e tirou a carta dobrada com cuidado. As palavras do pai pareciam brilhando sob o sol. Não deixe ninguém decidir o seu valor. Era exatamente isso que Marisa havia tentado fazer, e que Constança havia feito com crueldade. Isabela enxugou as lágrimas com as costas da mão. O coração ainda estava pesado,
Mas havia algo diferente agora, uma faísca pequena, mas viva, determinação, porque se havia uma verdade incontestável ali, era essa. Nenhuma daquelas mulheres sabia com quem estavam mexendo. E quando soubessem, o mundo delas não seria mais o mesmo. Quando Isabela voltou à loja Duarte naquela tarde, o céu de Lisboa já tinha mudado de cor. As nuvens estavam rosadas, arranhando o horizonte como pinceladas de um pintor nervoso. Era um fim de dia bonito, mas por dentro Isabela se sentia como tempestade. Ela não havia planejado voltar. O corpo queria ir para casa, lavar o rosto, esquecer tudo, mas a carta do pai queimava no bolso da calça menos como se tivesse vida própria, pulsando, chamando-a de volta. O nome é meu. O futuro é seu. Ela precisava ver de novo, precisava respirar o mesmo ar que Leandro respirava quando criava. Precisava, pela primeira vez na vida, ocupar o lugar que sempre foi dela, mesmo que ninguém soubesse ainda, quando empurrou a porta de vidro. O som do sino metálico ecoou pelo salão, delicado e frio. Marisa levantou a cabeça imediatamente. Os olhos se estreitaram como quem vê um problema voltando. Você de novo? Constança, que ainda estava ali experimentando os sapatos. Riu como se fosse uma piada interna. Meu Deus, isso está virando comédia. Parece até que ela achou que era cliente. Isabela não respondeu. A voz dela estava guardada para algo maior. Ela apenas caminhou com passos firmes até a vitrine central, menos aquela onde a bolsa Duarte Legacy brilhava sob a luz dourada. Couro italiano refletia como água calma. O fecho dourado tinha o símbolo da marca, o D duplo criado por Leandro à mão. Décadas atrás, Isabela parou diante dela. Era quase religioso. Marisa caminhou até ali, os saltos batendo no mármore como pequenas marteladas irritadas. Parou a poucos centímetros, com os braços cruzados. Escuta aqui, disse ela, baixando a voz, mas carregando o veneno. Eu já fui paciente demais hoje. Se você não tem condições de comprar nada, não tem motivo para ficar rondando a loja. Isso assusta os clientes. Isabela virou o rosto, devagar, com uma calma que não combinava com um coração acelerado. Eu só quero ver a peça de perto. Marisa soltou uma gargalhada curta, menos sem humor, sem alma. Vê? Você acha que isso aqui é museu, querida? Essa bolsa custa 16 mil euros. Só pessoas qualificadas têm acesso e você, infelizmente, não se encaixa no perfil. Constança do sofá completou. Se deixar, ela tira selfie para postar no Instagram fingindo ser rica. Típico. As palavras bateram forte, mas não derrubaram Isabela desta vez, porque agora ela não estava só como a garota estranha com roupa barata. Ela estava como filha do homem que criou. Cada centímetro daquela loja, ela respirou fundo. Eu quero ver a bolsa. Marisa revirou os olhos. Cláudio! O segurança se aproximou de novo, irritado, como se Isabela fosse um problema recorrente. Acompanhe a senhora até a porta, por favor. Isabela não se mexeu. Não um centímetro. Cláudio colocou a mão próxima ao braço dela. Não tocou. Mas quase... Senhora, por favor, não torne isso mais difícil. Isabela encarou o segurança. Não havia raiva nos olhos dela. Havia verdade. Um tipo de força que nenhuma daquelas pessoas conseguia identificar. A bolsa, repetiu, mais firme. Eu quero a bolsa. Foi então que a vitrine apitou. Um som digital, agudo, autoritário. Todos se viraram. A porta automática de vidro se abriu e entrou Eduardo Lessa, o CEO da marca Duarte, terno azul escuro cortado sob medida,
Relógio Patek Philippe, expressão séria como sempre. Marisa endireitou a postura na hora. Constança ajeitou a postura como quem tenta parecer mais elegante de repente. Cláudio afastou a mão do braço de Isabela e deu um passo atrás. Eduardo olhou ao redor, e então seus olhos pousaram nela. Ficaram fixos, reconheceram e mudaram. A expressão dura dissolveu para algo mais raro. Surpresa misturada com respeito. Ele deu 2 passos à frente e... Isabela. O salão inteiro congelou. Marisa arregalou os olhos. Constança ficou imóvel como uma estátua. E, pela primeira vez naquela loja, menos naquele dia. Naquela vida, menos todos perceberam que aquela garota de tênis gasto e mochila velha não estava ali por engano. Algo muito maior estava prestes a acontecer. Ninguém menos, absolutamente ninguém menos, estava preparado. O silêncio dentro da loja era tão denso que parecia preencher o ar com uma vibração elétrica. Eduardo Lessa, menos o homem que controlava contratos milionários, desfiles internacionais e decisões que movimentavam a marca Duarte como uma máquina de luxo, agora estava parado diante de Isabela como se tivesse visto um fantasma, ou melhor, como se estivesse diante da peça mais preciosa que a marca já teve. Isabela Duarte? Repetiu ele, desta vez mais baixo, quase reverente. O impacto do sobrenome ecoou pela loja inteira. Duarte, o mesmo nome estampado nas paredes, nas vitrines, nas bolsas, nos vestidos. O nome que valia fortunas. O nome que sustentava o prédio. A herdeira estava ali. E todos tinham acabado de trotelar como lixo. Marisa deu um passo para trás. O salto escorregando no mármore. Constança levou a mão ao peito, como se tivesse levado um susto físico. Cláudio recuou imediatamente, abrindo espaço tímido, como nunca antes. Eduardo caminhou até Isabela. Eu não esperava te ver aqui hoje, disse ele, com uma gentileza que contrastava brutalmente com a hostilidade que ela tinha recebido minutos antes. Você está bem? Isabela abriu a boca, mas não conseguiu responder de imediato. Era estranho, o Seiyu falava com ela como alguém fala com família, com cuidado, com respeito, com reconhecimento. Foi Marisa quem quebrou o silêncio. A voz tremendo, esse senhor Lessa. A senhora, quer dizer, essa garota estava causando confusão. Tentamos apenas manter o ambiente adequado às clientes. Eduardo virou-se lentamente para ela. O olhar dele endureceu, ficando afiado como aço. Confusão? A palavra saiu tão fria que fez o ar gelar. Sabe com quem você está falando, Marisa? Marisa tentou sorrir, mas os lábios não obedeceram. Eu presumi que sim, interrompeu Eduardo. Você presumiu, como sempre. Ele respirou fundo, tentando controlar a irritação. Esta, ele disse, apontando para Isabela com a mão aberta e respeitosa, é Isabela Duarte, filha de Leandro Duarte, única herdeira legal da marca, a dona legítima de tudo que você vê aqui, inclusive do seu emprego. O chão pareceu sumir sob os pés de Marisa. Constança ficou muda, como se alguém tivesse arrancado o ar de seus pulmões. Cláudio baixou a cabeça, envergonhado. Eduardo voltou-se para Isabela. Desculpe. A palavra era simples, mas carregada de peso. Eles não sabiam, mas isso não justifica nada. Isabela engoliu em seco. O coração batia forte demais, misturando raiva, alívio e algo mais profundo. Vindicação, Marisa. Quase sem voz tentou se justificar.
Esse senhor Lessa, se eu soubesse quem ela era, esse é o problema, cortou Eduardo. Você tratou mal porque achou que ela era ninguém. Como se isso fosse aceitável. A frase atingiu o salão como um golpe certeiro. Eduardo respirou fundo, então disse: Isabela, você quer ver a bolsa? Ela assentiu e, pela primeira vez no dia inteiro, alguém abriu a vitrine para ela. Eduardo colocou as luvas brancas, retirou cuidadosamente a bolsa do Art Legacy e colocou-a nas mãos dela como se estivesse entregando um diamante raro. As luzes refletiram no couro dourado, criando um brilho quente que iluminou o rosto de Isabela. Marisa observava com o estômago retorcido. Constância estava pálida. Cláudio não conseguia levantar os olhos. E então Eduardo completou: para que todos ouvissem, nada dentro desta loja vale mais do que ela. A frase pairou no ar como sentença, e ninguém ousou contestar. Durante alguns segundos, ninguém respirou. A imagem era quase cinematográfica. Isabela de pé, segurando a Legacy, a peça mais simbólica criada por Leandro Duarte. Eduardo ao lado dela, firme como um escudo. E todo o resto da loja congelado entre vergonha, incredulidade e medo. A luz dourada refletia no rosto dela, como se o próprio design do pai estivesse confirmando. Finalmente, você está no seu lugar. Eduardo virou-se para Marisa. Lento, calculado, quero que explique exatamente o que aconteceu aqui hoje. A gerente abriu a boca, mas as palavras não saíram. Ela parecia pequena de repente, como se tivesse perdido toda a altura que os saltos lhe davam. Eu apenas tentei manter o padrão da loja, proteger os produtos, evitar constrangimentos para clientes VIP. Eduardo ergueu uma sobrancelha. Protegeu? De quem? Da filha daquele que construiu essa marca. O rosto de Marisa enrubesceu. A garganta secou. Constância tentou falar, mas Eduardo levantou a mão. Sem nem olhar para ela: a senhora fique em silêncio. Já causou dano o suficiente por hoje. Constância congelou, morta de vergonha. Eduardo deu um passo à frente. Marisa, você sabe qual era o valor mais importante para o Leandro? Silêncio, respeito. A palavra desceu pesada, esmagadora. Ele veio da periferia do Rio. Ele foi humilhado, rejeitado, tratado como indesejado, exatamente como vocês fizeram com a própria filha dele hoje. Ele respirou fundo e concluiu: e por isso, a partir de agora, você está dispensada. O rosto de Marisa ficou branco, senhor Lessa. Por favor, eu posso explicar, posso melhorar, já teve sua chance e falhou não só com a empresa, falhou com o legado de quem a contratou. Marisa começou a chorar baixinho, mas Isabela não sentiu prazer algum em vê-la assim. O que doía não era a punição, era o que tinha sido causado, antes menos a humilhação gratuita, diária, normalizada. Constância levantou-se, tonta. Eu também, eu fui indelicada. Se eu soubesse quem ela era, Isabela interrompeu. E a voz dela finalmente apareceu firme, cheia, madura. Mas você soube quem eu era. Vocês duas souberam. Souberam no segundo em que olharam para mim e decidiram que eu não pertencia aqui. As palavras atravessaram o salão como flechas. Constância engoliu seco, sem resposta. Isabela virou-se para Eduardo. Não quero destruir ninguém, mas não quero que outras pessoas passem pelo que passei aqui. Não no nome do meu pai. Eduardo assentiu.
E não vão. Ele se virou para o segurança. Cláudio, você fica. Vi que tentou agir com respeito, mesmo pressionado. A empresa precisa de gente que ainda tenha humanidade. O segurança baixou a cabeça. Emocionado, Eduardo então olhou para Isabela. Não como CEO, mas como alguém que enxergava destino acontecendo diante dos próprios olhos. Isabela, você quer conhecer seu andar? Ela piscou, surpresa, Meu andar? Sim, sorriu ele. O segundo piso sempre foi reservado para a família Duarte. Seu pai trabalhou ali até o último dia. Está do jeito que ele deixou. O coração dela bateu forte, tão forte que parecia querer romper o peito. Eduardo abriu caminho. Funcionários que antes a ignoravam, agora se afastavam com respeito. Isabela subiu a escada de mármore branco. Passo por passo, respiração por respiração. No meio da escada, ela olhou para trás. A loja inteira observava. Mas desta vez, sem julgamento, havia silêncio, não de desprezo, mas de reconhecimento. No topo da escada, antes de entrar na sala, onde o pai criava seus sonhos, Isabela passou a mão na borda fria do corrimão, respirou fundo e sussurrou: Pai, estou entrando. E pela primeira vez, ela sentiu que o mundo, finalmente, reconhecia quem ela era. A verdadeira herdeira. O andar superior tinha cheiro de lembrança, assim que Isabela empurrou a porta de madeira escura. O ar mudou menos, como se o tempo dentro daquele espaço não tivesse avançado nem um minuto desde o dia em que Leandro Duarte esteve ali pela última vez. O cômodo era amplo, iluminado por uma parede inteira de vidro que dava para as copas das árvores da Avenida da Liberdade. O sol poente deixava tudo dourado, o mesmo dourado que seu pai tanto amava usar nas ferragens de suas criações. Na mesa ainda estavam o manequim com a última jaqueta que ele costurou, os esboços espalhados com o D duplo rabiscado em diferentes tamanhos e um copo com linhas e agulhas, exatamente como ele deixava. Ninguém havia tocado em nada. Era como um santuário. Isabela deu alguns passos. Devagar, sentindo o piso de carvalho ranger levemente sob os tênis velhos, passou os dedos pela mesa, sentindo o pó fino acumulado, um pó feito de ausência. Ela fechou os olhos e ali, naquele silêncio que parecia respirar com ela, ouviu de novo a voz do pai. Não deixe ninguém decidir o seu valor. Uma lágrima escorreu, quente. Ela abriu a carta que sempre carregava. Leu a última linha outra vez. O futuro é seu, Isa. E pela primeira vez desde que ele se foi, ela acreditou naquelas palavras. Atrás dela, Eduardo ficou em silêncio. Não queria interromper. Sabia que aquele momento não era profissional, era sagrado. Depois de longos segundos, Isabela virou-se para ele. Quero abrir esse andar ao público, disse ela, com uma calma firme. Quero que a história dele seja vista. Quero que pessoas como eu saibam que podem estar aqui. Eduardo sorriu, um sorriso raro. Sincero, seu pai ficaria orgulhoso. Isabela caminhou até a janela. Lá embaixo, a loja continuava viva, menos consumidores entrando, carros passando, luzes acendendo enquanto a noite chegava. Ela colocou a mão no vidro. E tudo o que aconteceu naquele dia, menos a humilhação. O desprezo, o choque, a revelação, passou diante dos olhos como cenas congeladas. Mas agora, nada disso a machucava. Pelo contrário, era como se cada ferida tivesse se transformado. Em força, Isabela respirou fundo e disse: apenas para si, como uma promessa, eu pertenço aqui. E, então, com a cabeça erguida, deu meia volta. Atravessou o estúdio do pai e saiu pela porta, não como a garota que tentaram expulsar pela manhã, mas como a mulher que carregava um legado inteiro
inteiro. Dentro do nome 3, nome que agora voltava a brilhar, Duarte, e o mundo finalmente reconhecia isso.